Olá para você de casa, onde quer que esteja, acompanhando a programação da TV Indaiá, canal 26 UHF ou pela internet. Estamos no ar com o Papo Livre. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu trago aqui no programa de hoje, o Papo Livre, o Rogério Meneghetti, ele que já esteve em Salvador, já viveu uma vida boa em Salvador, como diz o nosso amigo Paulo Fax aqui, mas está em Indaiá com 2 escolas de inglês. Rogério, obrigado pela participação. Vamos falar então sobre essa sua investida em Indaiatuba. Olá, Jair, obrigado pela oportunidade. Um olá para todos que estão nos assistindo. Na verdade, essa é a segunda escola, né? É a segunda unidade da Black and White. Da Black White. Já tem uma unidade estabelecida já há alguns anos em Indaiatuba, há 7 anos já. E nós decidimos inaugurar uma outra escola na região do Distrito Industrial. Então, estamos bem na entrada do Distrito Industrial justamente para atender essa demanda das indústrias, né? Que já buscam profissionais que falam inglês. O Paulo, hoje, você acaba de dizer da demanda que as indústrias têm, mas como é que você avalia esse mercado? Tem um monte de escola, está todo mundo entrando nesse viés, em função, obviamente, dessa crescente disputa do mercado. E pergunto mais, emendando nessa pergunta uma outra, o país está atravessando uma situação bastante difícil e você abriu agora em janeiro mais uma unidade. Como é que é isso? Então, Jair, eu acho que a gente tem que acreditar, né, no nosso potencial, temos que ter ideais e fazer o que a gente gosta. Então, quando a gente faz com amor, sabe que a gente tem potencial, acredita, a gente tem sucesso, né? Não tenho dúvida. Evidentemente, foi feita uma pesquisa no mercado. Como o nome da escola já está consolidado no mercado, seria dar uma continuidade. Inclusive, a questão estratégica foi iniciar no Distrito Industrial. Realmente é uma situação delicada, essa questão que nós estamos passando no Brasil em geral, mas nós sabemos também que a economia brasileira, ela alça voos de galinha, né? Então hoje você tem uma situação, exatamente, uma situação difícil, mas quando eu saí do Brasil há 25 anos atrás, a situação do Brasil não era muito diferente. Então eu voltei, passei por uma série de situações, trabalhei com comércio exterior esses anos todos e a gente percebe que a situação não muda muito, né? O Brasil é um país do fôlego curto. Exatamente, sempre fala que o país é um país do futuro e a gente tem que acreditar, a gente não pode falar em crise, a gente tem que atrair energias positivas para a gente. E eu acredito que esse foi um momento muito propício, que eu amadureci profissionalmente e foi um momento certo de iniciar um negócio naquilo que eu amo, a paixão que eu tenho em ensinar o inglês. Fala uma coisa, você disse que você foi para o exterior, você era bancário e foi para o exterior. O que você fez lá no exterior? Quando você foi para a Inglaterra? Fiquei na Inglaterra, morei em Londres há alguns anos. E inicialmente, realmente para aprender a língua inglesa, eu tinha muita curiosidade por causa da cultura inglesa, as histórias que a gente ouvia, né, do Rei Arthur, uma série de coisas. Realmente eu tive esse interesse de escolher a Inglaterra do que Estados Unidos, Austrália, Canadá, coisa do gênero. E essa decisão de ter ido, quer dizer, foi muito importante na minha vida profissional, não tenha dúvida. Então, esse retorno para o Brasil, depois de alguns anos... E você foi só estudar ou você trabalhou lá? Não, eu trabalhei sem dúvida, tive que trabalhar por causa para me sustentar. Para se manter lá. E foi muito importante, quer dizer, como muita gente faz empregos assim, lavava louça, já fui garçom, cheguei a trabalhar numa empresa italiana dentro na Inglaterra, uma empresa bem consolidada na ocasião, e aí alguns anos depois eu decidi que eu tinha que voltar, porque aquela coisa, Jair, o jovem tem um sonho, né? De morar fora, mas depois de um tempo que você mora fora, você começa a ficar com saudade de contar piada em português, começa a ficar com saudade de dar bom dia em português. Mesmo quando você está falando um inglês já fluente, que você tem um ciclo de amizades. Então, como eu era feliz no Brasil, assim, no meu convívio familiar, com o meu ciclo de amigos, eu achei que estava na hora de voltar. Tá. Depois de 3 anos. E você voltou, você é de Indaiatuba ou não? Não, eu sou paulistano. Paulistano. Você voltou para São Paulo? Não, eu voltei para São Paulo por um tempo e aí fui morar na Bahia. Morei 17 anos em Salvador. Aí ficou só teropolitano. Tenho muito carinho por Salvador. Salvador, assim, nos ensina um comportamento diferente, né? Essa vida agitada do paulistano, você tem pressa para tudo. Então o baiano, ele dá uma desacelerada. A gente fala da baianidade na goma, uma coisa positiva se você souber explorar. Aí eu fiquei um tempo em Salvador e decidi voltar para o estado de São Paulo, para ficar até próximo da minha família, né? A minha mãe, para dar um apoio para ela. Eu voltei com a minha família toda.
no caso, minha esposa e filhos. E por que você veio parar em Indaiatuba? Como é que foi isso? Então, eu vim parar em Indaiatuba um pouco por influência do meu cunhado, que mora aqui, e ele sempre fala muito bem de Indaiatuba, fala das possibilidades, das indústrias que tem aqui, e realmente é uma cidade muito organizada, né? Você tem as avenidas largas, as avenidas não tem buraco, eu me sinto seguro, eu sinto que é policiado, é muito comum você ver a polícia na rua, né? A polícia municipal, e esse parque que tem, esse parque ecológico, você tem, sabe, liberdade, eu moro próximo até o parque ecológico, coisas que infelizmente não tinha em Salvador. Embora teve umas melhoras em Salvador com o último prefeito, mas sentia que era... a gente fica meio inseguro em Salvador, né? Cidades muito grandes. Até tenho um primo meu que tá de Maricuia para Indaiatuba. Um tempo atrás ele me ligou, falou, você está em Indaiatuba ainda? Eu falei, tô, inclusive estou aqui almoçando. Ele falou, provavelmente surgiu um negócio para mim, o que você me diz de Indaiatuba? Eu falei, cara, não tenho o que dizer de ruim. Venha, eu passo um dia com você, eu mostro a cidade para você, e depois você diz para mim se vale a pena ou não, porque eu sou suspeitíssimo, estou aqui há mais de 30 anos e acho que não tem cidade no planeta melhor do que Indaiatuba. Nossa experiência nesses primeiros meses, 6 meses da Indaiatuba, foi assim a melhor possível. Evidentemente, Jair, tudo é muito difícil, né? O mercado é muito competitivo. Qualquer coisa que você vai iniciar é muito competitivo, mas o pensamento foi, olha, vou iniciar assim com qualidade de vida, pensar em qualidade de vida para minha família e para mim. E a questão do clima também da Indaiatuba, né? A cidade do sol. Então, do sol eu saí de Salvador que fazia muito sol, a impressão que eu tenho nesses 6 meses é que aqui faz mais sol que Salvador. A única diferença é que você anda e não chega na praia, né? É verdade. Mas o parque ecológico é muito agradável, assim, independente de você ter a água da praia, né, o mar, essa questão ele traz uma energia muito positiva. E tem aquela coisa também, quando você está em algum lugar, o cara fala assim, onde você mora? Em Indaiatuba. Ah, perto de Ubatuba? Você fala do lado. Do lado de Ubatuba. Vai visitar a gente lá qualquer hora. E me diz uma coisa, com a sua experiência, qual é uma boa idade para se começar a aprender inglês? Jovem, bem jovem. Eu acho até que para a criança tem muita facilidade em aprender. Acredito assim, no momento que a criança já está alfabetizada, já é o momento, né? 5, 6 anos de idade. Evidentemente tem escolas que oferecem ensino para a criança. É muito válido também, porque a criança ela já vai se habituando, né? Principalmente com substantivos, né? Que são palavrinhas jogadas assim. E como a criança tem muita facilidade, ela associa, né? Você trabalha com o lúdico. Então você trabalha com materiais, as cores, com imagens, nós trabalhamos com vídeo, muito com vídeo, com internet. Então a criança aprende fácil. Mas eu acredito que a partir do momento que ela está alfabetizada, de 5 a 6 anos, já é bem adequado para que ela tenha uma evolução rápida. Quando ela estiver na adolescência, ela já está com uma situação bem mais tranquila, assim, para no momento que ela estiver mais madura, pensar no lado profissional. Nós começamos falando sobre a questão do mercado, aquela coisa toda. Você sente que o mercado, o mercado de modo geral, estando retraído, todo mundo não sabe o que faz com o dinheiro, tal, que as pessoas investem na educação acreditando na melhora, as pessoas que você atende, o teu público, ele consegue enxergar essa necessidade de investimento nele mesmo? Sem dúvida nenhuma. O que é surpreendente, Jair, é que há 25, 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar inglês, as pessoas que procuravam assim, aprender inglês eram pessoas assim, que já tinham cargos de chefia nas empresas, cargo de gestores. Hoje é comum, quando eu visito empresas, você está falando com um porteiro, e o porteiro tem interesse. E às vezes, no começo eu até me surpreendi, porque, como é que é a escola de inglês, coisa do gênero, o método. Aí eu começava a explicar para ele a respeito do método, eu achava que era para o filho, para o sobrinho, para alguém, eu falava, não, é para mim mesmo. O segurança ou o porteiro da empresa. Porque as empresas estão demandando cada vez mais. Porque você vai receber um americano, um inglês, ou alguém que fala inglês, porque inglês hoje não pertence mais à Inglaterra, é uma língua internacional. Eu até acredito que um dia vai mudar, não vai ser mais inglês, vai ser uma língua internacional. E a pessoa vai visitar o porteiro, se ele tiver desprendimento para conversar com o gringo, acho que é um cartão de visita. Então o americano que chegar lá fala, a empresa está bem preparada para isso. Então eu acredito que as pessoas estão muito interessadas sim, e não só para a vida profissional, Jair, como para o dia a dia também. A gente passa uma situação lá, sempre quando eu explico o que quer dizer drive-thru,
Que aí você vê isso nos McDonald's da vida. McDonald's, em outras... Pizza Hut. Pizza Hut, exatamente. Então, quando você explica, quer dizer aquele THRU, que é a abreviatura de through, a pessoa se sente que ela está extasiada, fala, é isso que quer dizer. Nossa, eu estou surpreso, uma coisa tão simples como essa. Então, o que é gratificante também nessa profissão é isso, você mostra para as pessoas, olha, não é um bicho de 7 cabeças. Então, você pode utilizar essa língua para o seu dia a dia, né? A garotada que joga videogame, o pessoal que faz pesquisa na internet sobre inúmeros assuntos. Então, é muito importante, sim, para todos os níveis de idade. Nós temos alunos desde a alfabetização, 6 anos de idade, até 73 anos. Nós temos alunos de 73 anos. Interessadíssimo em aprender, porque ele vê no dia a dia dele, né, o inglês. Estou conversando aqui com o Rogério Meneghetti, ele que é da Black White, que é a segunda escola de inglês, ele está abrindo aqui, já abriu, né? A segunda escola de inglês em Indaiatuba. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua batendo um papo sobre essa questão do inglês hoje, o quão importante é para um jovem, para qualquer pessoa que disputa o mercado de trabalho, estar com o inglês afiado. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. Eu estou aqui com o Rogério Meneghetti, ele que é da Black White, escola de inglês, abriu sua segunda unidade em Indaiatuba, a escola já está aqui há mais de 7 anos. Rogério, mercado de trabalho, nós falávamos agora há pouco sobre linha de corte. Eu me lembro quando eu era criança, o meu pai dizia o seguinte, quem não tiver o 4º ano primário, daqui uns dias, não vai mais ter emprego. Qualquer empregozinho vai ter que ter o 4º ano primário. E agora, no meio do período, já vi que quem não tiver pelo menos o ensino médio, já num emprego básico não tem. Sim. Quer dizer, eu sou de um tempo que saber ler e escrever era o diferencial para ter um emprego ou não. Não sou tão velho assim, mas era assim. Aí veio essa história de você ter pelo menos completado o 1º grau. Sim. Hoje nós vemos gente com pós-graduação e a linha de corte é o inglês. Exatamente. Sem dúvida, o inglês tem sido a linha de corte, né? Para cargos simples, não é nem diretor de chefia, não, é porteiro, recepcionista, pessoas que têm um contato com o público, assim, mais simples até. Sem dúvida, porque o mundo está globalizado, né? Então, tanto a questão de uma pessoa que atende o público, como alguém que está ali na frente do computador enviando os relatórios, essa pessoa precisa do inglês. Recentemente, as empresas, os grandes grupos de RH do Brasil fizeram uma pesquisa e nos últimos 3 anos o crescimento foi exponencial das empresas que exigem o conhecimento da língua inglesa para entrar como requisito básico. Uhum. Né? Para cargos intermediários ou cargo de chefia, então não se fala. É fundamental que tenha. Não tem como não ter. Então, antes você tinha a situação que a pessoa às vezes colocava no currículo, fala inglês, mas as empresas selecionam muito isso, fazem a entrevista e sabem que a pessoa que estudou, às vezes a pessoa não vai nem usar no dia a dia o inglês, sim, pode usar esporadicamente, eventualmente. Porém, o que acontece é que a pessoa que estuda, a empresa vê da seguinte forma, se essa pessoa está fazendo inglês é porque ela está interessada no futuro que pode acontecer. Se a minha empresa hoje não é uma transnacional, uma empresa que trabalha com o exterior, ou não tem fornecedores internacionais, em algum momento do mercado eu vou precisar buscar esses fornecedores ou buscar fazer negócio com o exterior. Porque fazer negócio com o exterior hoje em dia é muito simples, relativamente simples. Né? Evidentemente, se você tem um produto competitivo, a depender da situação do mercado, tanto na importação quanto na importação. Então, por esse motivo, a empresa enxerga dessa forma. Olha, esse candidato, ele está pensando no futuro até, quer dizer, ele investiu na carreira dele. Breve. Não é um futuro a longo prazo. Não, sem dúvida. Então, eu acredito que essa é uma ferramenta de corte na seleção, justamente por esse motivo também. Mesmo a empresa não utilizando o inglês naquele momento, ela tem um planejamento para expandir os negócios, de uma forma ou de outra. Agora me diz uma coisa, como é que é o método de vocês? Qual o período, em quanto tempo uma pessoa chega, começa a estudar e tem uma boa proficiência na língua inglesa? Então, a experiência que nós temos é que em 2 anos a pessoa já consegue
ter uma comunicação para o dia a dia, essa comunicação que nós estamos tendo agora, consegue elaborar relatórios, viaja para o exterior, se comunica. Evidentemente que se precisar de um curso mais avançado, técnico, específico para a área, precisa fazer outros cursos. Mas para o dia a dia, para essa conversa corriqueira, 2 anos. Evidentemente que, Jair, não tem fórmula mágica, Sim. como a gente escuta por aí. Aprenda inglês em alguns meses, coisa do gênero. Ou se não viaje para o exterior, fique 2, 3 meses e aprenda inglês. Não, isso não existe. A pessoa vai aprender alguma coisa, evidentemente. Tá? A não ser que a pessoa seja um bem dotado, uma pessoa super capacitada. Mas pessoas normais, né, que têm um aprendizado assim... Na média, acredito que 2 anos. E a pessoa tem que se esforçar também, tem que vir às aulas, prestar atenção no que o professor está dizendo. Evidentemente, o professor tem que ter também, interagir com a sala, né? Quem tem que falar mais não é o professor, que é tagarela, e sim os alunos. Então, depende muito da escola, muito dos professores para usar esse método. Ou seja, o principal ator hoje são os alunos. No passado não, o professor é o centro das atenções. Hoje não pode ser mais. Ele tem que ser um orientador e tem que fazer com que as pessoas pratiquem. Porque as pessoas só vão falar inglês falando. Não tem mágica. Eu não vou escutar uma música e aprender a falar inglês. Eu vou escutar a música, entender o que está sendo passado pela música, mas não vou aprender a falar se eu não falar. Então, nosso método, nós incentivamos demais as pessoas a falar. Uma das coisas que eu observo é justamente isso. E uma imersão, às vezes, ajuda muito, né? Você tendo noções da língua e já estando aprendendo, e você vai fazer uma viagem para o exterior e você acaba convivendo com a língua o tempo todo, você fica muito mais atento nas conversas, e quando você volta, dá a impressão que você sabe... Você fala, puxa vida... Mas evolui. Puxa, eu consegui me virar sozinho, né? É uma coisa muito interessante. Eu tive isso com o francês no ano passado, eu não sou fluente, mas eu gosto muito da língua e procuro entender. E o francês, ele tem muito da raiz, que é a língua latina, que é o latim, aliás. Tem muito do português, assim, que a sonoridade é parecida e tal, e quer dizer a mesma coisa. Então, quando a gente observa, entende, eu conseguia entender muito, falar muito pouco, mas entender, e eu consegui me virar muito bem. Aí, quando não dava mesmo, saía para o inglês torto ali, mas quando eu cheguei, eu falei, nossa, consegui me virar, consegui sair do basicão e me virar. Eu achei muito interessante, foi uma experiência muito gostosa isso. E nessa linha, Jair, nós temos na nossa escola, também somos uma agência de viagens, e nós temos viagens internacionais e nacionais, nas quais essa é a proposta, a imersão na língua. Por exemplo, próximo final de semana agora, nós estamos indo para Águas de Lindóia, passar um final de semana lá, passar um domingo, e nesse dia nós vamos falar só inglês com os alunos. Então, evidentemente, você vai ter pessoas que têm um nível básico, mais avançado, mas vamos explicar como se fosse um guia turístico, vamos explicar as atrações das cidades, coisas do gênero. Nós temos viagens internacionais também, viagens para Disney, viagens para Las Vegas, quer dizer, a nossa experiência está bem consolidada nessa área. Nós iniciamos com essas viagens para agregar serviço, para que as pessoas realmente se sentissem, né, morando no exterior. E funciona muito bem. E quando nós fazemos as viagens nacionais, justamente é para que o aluno, você vai no McDonald's, vai pedir sanduíche em inglês. Você vai comprar um sapato, vai comprar sapato em inglês. Tudo que você vai fazer é em inglês, como se estivesse nos Estados Unidos, na Inglaterra, Austrália, Canadá. E isso tem funcionado muito bem. Funciona tão bem que os alunos que estão conosco uma temporada, viagem, por exemplo, esse ano nós vamos ter Las Vegas. Quando os alunos retornam da viagem, já começa outro plano de pagamento para a viagem seguinte. De tão interessante que é. Além do que é prazeroso, né? Então integra mais os alunos, faz com que os alunos permaneçam na escola até prazeroso. Então não é só a obrigação de aprender, mas também o prazer de estar viajando. Isso é uma coisa interessante que você está dizendo, porque às vezes a gente fala, tem que aprender uma língua, coisa e tal, e é uma coisa meio chata, porque você tem a obrigação de ir, mas fazer por obrigação é uma coisa, fazer por prazer, por diversão, isso torna, vamos dizer assim, um aprendizado muito mais fácil. Qualquer coisa, não é só inglês, né? Tem a dúvida, Jair, que quando a gente fala 2 anos, né, novamente, não tem a fórmula mágica, assim, de fazer o aluno prestar atenção em todas as aulas o tempo todo.
A fórmula é dedicação, empenho e sempre estar buscando, sempre estar na vanguarda, buscando aperfeiçoar a metodologia, envolver o aluno. Nós temos aulas de músicas, nós temos jogos, nós temos simulações do dia a dia, situações na qual o aluno participa, até como se fosse o professor. Entendi. E isso faz com que o aluno se sinta motivado, né? Em determinado dia, olha, estou indo para a escola porque não vou só aprender o básico, as frases, a gramática. Eu vou aprender, vou escutar o que o professor tem para dizer, vou interagir com os colegas e essa questão dos jogos, né? Esse desafio sempre do aluno estar aprendendo uma coisa diferente. Então, tem que fazer parte do aprendizado. Se for sempre aquele beabá, quer dizer, escolas que têm até a estrutura engessada, que tem aqueles livros... Pois é, e isso não tem essa flexibilidade. Tem, mas a resposta é muito demorada, porque algumas escolas, mega escolas, então você imagina como é que é a mudança, né? Se tiver que mudar alguma coisa dentro do livro, imagine o tempo que demora para você, para que essa escola se adapte e ela ajuste. No nosso caso, não. No nosso caso, nós temos ferramentas nas quais nós estamos sempre atualizados. Vocês têm um trabalho com a parte de web também, onde a pessoa tem um portal que ela interage com o aluno? Como é que é? Sem dúvida, no nosso site nós temos as ferramentas e também no momento da aula nós buscamos informações na internet também, dia a dia, notícias. Justamente para deixar a pessoa bem integrada ao sistema. Sem dúvida. A questão desses seriados novos, os seriados americanos, os ingleses, como eu disse, simulações, né, do dia a dia. Aqui nesse nosso bate-papo, uma situação semelhante aconteceu nos Estados Unidos ou acontece em outro país. Então, sempre passando para o aluno como se ele estivesse aprendendo de uma forma natural. Ou seja, não adianta você ficar explicando muito outras culturas, tem que ser a realidade do aluno. Claro. Então, esses alunos que trabalham no distrito industrial, muitas vezes nós temos aula focada para a área específica do aluno, né? Da metalúrgica e áreas afins dentro do distrito. Legal. Rogério, obrigado pela participação. Eu quero agradecer aí você de casa também por ter nos acompanhado e volto sempre. Jair, obrigado aí pelo convite. Espero que na sua breve conversa tenha acrescentado e dado uma motivação para aquelas pessoas que realmente estão na dúvida. E agora? Vou aprender? Não vou? Eu não sei nada. Quer dizer, não é um bicho de 7 cabeças. O inglês, como qualquer aprendizado, se você for na escola certa, for com o professor certo, a pessoa certa, não tenha dúvida que você vai ter evolução, mesmo que você não saiba absolutamente nada. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Tá bom, obrigado. Você de casa também, fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro, www.tvindaiá.com.br. Você quer assistir esse programa novamente? O endereço é esse. Ou você pode também ir no nosso canal no YouTube, digita lá TV Indaiá, vai aparecer os nossos vídeos e você escolhe qual deles assistir, tá certo? A gente se vê no próximo encontro, fique com Deus e muita paz.